Como o assunto de hoje é reforma e demolições, vamos conhecer hoje a Simone Gonçalves do ateliê Armazém Brasil, que é especialista na restauração de móveis antigos. Veja, em termos de mercado de janelas, portas de demolição, hoje nós temos empresas especializadas nesse segmento, em que elas trabalham com peças que tiveram já uma vida em alguma casa. Elas são vendidas em demolidoras, né? E isso pode ser encontrado a partir de uma pesquisa, de um garimpo, se encontra esse tipo de peça. A partir desse momento, quando você já encontrou essa peça, o que fazer com ela? Essa é a grande questão, né? Nós orientamos da seguinte forma: isso precisa ser trabalhado por um profissional especializado nesse segmento, porque é ele quem vai saber analisar quais os consertos que isso precisa ser feito, que restauro precisa ser feito. Muitas vezes a estrutura da peça, o batente dela precisa ser refeito. No detalhe restauração, nós temos algumas peculiaridades, que é exatamente o que a madeira tem para nos oferecer. E a partir disso é que nós temos um conceito de qual o acabamento que será utilizado. O pinho de riga, por exemplo, nós vamos ter um momento que nós vamos olhar essa madeira já com uma casca de tinta. E quando a gente procurar levar isso para a madeira, quais são os recursos e os limites que ela nos oferece, né? Essa é a grande questão. O pinho de riga, ele é uma madeira muito resinosa. Ao mesmo tempo, nós temos algumas madeiras mais duras, outras mais macias. E isso é que vai diferenciar a que acabamento nós terminaríamos isso. Temos também a peroba rosa, a perobinha. Então são madeiras que na sua natureza, elas nos dão uma base para que nós possamos definir aí o acabamento. Se nós pudermos dar alguma dica em relação ao acabamento, vamos dizer: coloque essa porta no acabamento encerado, no máximo com uma seladora, porque aí você vai ter a natureza real dessa madeira que já existe lá dentro. No caso das madeiras de demolição, nós temos algumas raridades. E eu digo raridades porque realmente são madeiras que não são encontradas mais no mercado. Com um detalhe: por exemplo, o pinho de riga é uma madeira que chegou no Brasil por volta de 1880. Então, o que nós temos hoje no Brasil como madeiramento e que ainda é encontrado, veio do norte da Europa, isso. Então, é uma madeira que não existe nas matas mais, como não existia no Brasil, né? E que quando a gente encontra isso, é uma preciosidade, é uma raridade. É uma madeira belíssima que nós vamos ainda conhecer os detalhes dela. E agora a Simone vai nos dar algumas dicas de alguns trabalhos que podem ser feitos em algumas portas e janelas antigas feitas de madeira. Esse é o exemplo que nós temos, por exemplo, com o pinho de riga. Ela é uma madeira de característica linhada, né? E o mais interessante é o seguinte, que na linha clara ela é uma madeira mais macia, na linha escura ela é uma madeira mais resistente. Por exemplo, aqui ela teve algumas camadas de tinta. Até pela ação do tempo isso já está sendo removido, mas veja, olha a resistência dessa madeira. Olha o quanto ela suportou todo esse tempo. Quando você for tomar uma decisão em ter essa peça na sua casa, analise, consulte um profissional para que ele possa te auxiliar em desenho de porta, com a tua fachada de casa, mas eu gostaria de salientar o seguinte: é sempre uma exclusividade ter uma peça como essa na sua casa. Tá vendo só como cada peça deve ser tratada e utilizada de uma maneira muito especial? Como nesse caso, nós temos esse exemplo. Aliás, é um belo exemplo. Nós temos aqui uma peça com peroba rosa. E veja a ação do tempo nessa madeira, né? Ela recebeu água por muito tempo, essa madeira foi se acabando, como nós estamos vendo. Esse é um espaço em que nós devemos fazer um enxerto, aproveitando o máximo do que nós temos aí em termos de base de madeira, né? Ela vai receber um trabalho de enxerto. E o que é mais interessante ainda, quantos anos tem uma porta como essa e veja se ela tem a ação do cupim. Ela é uma madeira dura e belíssima. E para você que tem uma peça antiga na sua casa, como essa,
que vale mais como uma herança de família, afinal já pertenceu a alguém tão querido? Procure um profissional, um restaurador especializado, pois além do valor sentimental, essa peça pode lhe proporcionar um charme todo especial na sua casa. Nemoto, o maior hipermercado da construção possui